Não perca, sou Ítalo Fazanella, mais uma vez iniciando o programa em família, 20 horas 10 minutinhos em ponto, aqui na Rádio América 1410, uma canção nova em sua vida. Hoje, ao meu lado aqui na locução, Renato. Nas redes sociais, a minha esposa, Rosana, também no telefone. E na técnica, o nosso grande amigo Josué. Este programa é uma parceria entre as comunidades Canção Nova e Sagrada Família, com o objetivo do resgate da família através de orientação, formação, oração, entrevistas, informação e música, a fim de levar o amor de Deus a cada família e assim construirmos juntos a civilização do amor. Em Família vai ao ar todas as terças, quintas e sextas-feiras das 20 às 21 horas. Agora nós vamos de música, em seguida vamos voltar com um tema muito especial. Hoje é 31 de janeiro, dia de um grande santo, inclusive um grande santo amigo da Canção Nova, Dom Bosco. Nós vamos ouvir Jovem, Te Olho, com Adriana. Em Família. Jovem, te olho, mas não entendo. Sinto no ar tua inquietação. Te procuro na pista certa, mas só te vejo na contramão. Olha pra ti, não precisas de espelho, mas olha dentro do teu coração. Aceita Jesus Cristo e tudo terás em tuas mãos. Sempre que te vejo no caminho a vagar, estás sozinho, teus passos querem retornar. Teu olhar me diz que não tens paz. Teu olhar me diz que não tens paz. Jovem, deixa o mundo ser jovem e não moribundo. Aceita Jesus, Ele vai mudar o teu viver. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer. Rádio América. Sempre que te vejo no caminho a vagar, estás sozinho, teus passos querem retornar. Teu olhar me diz que não tens paz. Teu olhar me diz que não tens paz. Jovem, deixa o mundo ser jovem. Em Família. A Canção Nova de São Paulo realiza tempo forte de cura e libertação, todas as quartas, às 8 da noite. A cura da nossa autoimagem. Durante todo o mês de fevereiro, em todas as quartas-feiras, haverá celebração da missa, bênção do Santíssimo Sacramento e oração de cura interior e libertação, com a presença do Padre Márcio Manso, da Arquidiocese de São Paulo, região Ipiranga, e Padre Emerson Pedroso, da Diocese de Osasco. Local: Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, na rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, São Paulo, próximo à estação São Joaquim do metrô.
Informações 3382-9800, 3382-9800 ou saopaulo.cançãonova.com. h 15 minutinhos. Participe do nosso programa ligando para nós. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Que conversa aqui com a Rosana, deixe a sua intenção de oração também, pergunta para tirar dúvidas sobre a vida familiar, orientações ou sobre o tema desta noite, ou também fazer sugestões de temas para o nosso programa. Fale conosco pelo Twitter, @Contato Sagrada. Escute a Rádio América também pela internet. Acesse nosso blog, blog.cançãonova.com/América. Lá, além de ouvir, você também nos vê ao vivo pela webcam do estúdio em São Paulo. Você pode ainda enviar sua pergunta ou intenção de oração através do Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família. Tudo isso para ficarmos ainda mais próximos de você e de sua família. Agora você curte... Família em Foco. Viveu, trabalhou, a sua vida gastou. Isso lembra Dom Bosco. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje, santo da juventude, fundador dos salesianos, patrono, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude 2013, Rio de Janeiro. E nós hoje vamos entrevistar o Bruno Onofrio, jovem, recém-formado em Direito, consagrado na Comunidade Sagrada Família e coordenador do projeto Resgate Jovem de nossa comunidade. E também meu genro. Seja bem-vindo, Bruno, mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, Ítalo. Boa noite aos ouvintes. É um grande prazer aqui estar com vocês. Dom Bruno, já promovi você a bispo. Olha só, Bruno, a vida de Dom Bosco, ela é assim, algo apaixonante. Sobretudo para você que ainda é jovem, está nessa juventude, vivendo a graça de Deus, vivendo a evangelização da juventude, como responsável de todo o projeto de evangelização jovem em nossa comunidade. O que você poderia, daquilo que você tem estudado, lido, pregado, assistido sobre Dom Bosco? Tem várias... Dom Bosco a gente poderia fazer vários programas, mas hoje o que nós poderíamos destacar da vida de Dom Bosco que pudesse servir de exemplo para as famílias que nos acompanham e também, sobretudo, para os jovens? Bom, Dom Bosco, antes de tudo, ele nos mostra que a santidade é possível nas coisas simples. Dom Bosco, ele nasceu em Turim, na Itália, e a família dele teve problemas como tantas famílias, como as nossas famílias têm problemas, como as famílias de tantos ouvintes agora que estão aqui conosco também têm problemas. Dom Bosco perdeu seu pai, ele tinha 2 anos de idade, então ele já viveu essa experiência difícil na família, da perda do pai. Ele tinha um irmão que era muito violento e apanhava muito do irmão, então tudo isso era muito difícil para ele. Ele também tinha dificuldades na família, mas ainda assim ele tinha na sua família um apoio para chegar a Deus, que era a sua mãe, a Dona Margarida. A Dona Margarida era uma mulher de muita fé, de muita oração, de muito discernimento, e ela sempre apoiou muito Dom Bosco, tanto que o chamado de Dom Bosco já foi na infância. E quando ele dizia que pensava em ser padre, a mãe já logo chamava a atenção dele das verdadeiras intenções de um padre, que ele não poderia buscar ser padre por interesses, ou coisa do tipo. Tem até uma frase dela que ela diz assim: se você quer ser padre para ficar rico, eu não vou visitá-lo, pois nasci na pobreza e quero morrer nela. Então este já é um sinal da mãe dele de que ela queria que o filho fosse de Deus, mas plenamente de Deus. E a missão de Dom Bosco já começou na infância, já começou em casa, começou na família. Ele, desde jovem, ele já tinha muitos sonhos voltados à juventude. Um deles, ele se via brigando com outros jovens, e Jesus vinha falar para ele que a verdadeira educação
não se dá em pancadas, mas no amor. E a gente, ouvindo isso, que Deus falou para Dom Bosco ainda na juventude, a gente vê que isso resume toda a missão de Dom Bosco. Uma missão de quem substituiu a pancada pelo amor. Toda a missão que Dom Bosco fez com tantos jovens, ele sempre substituía a pancada, a violência, as coisas que a sociedade fazia, pelo amor. Isso fica bastante evidente quando a gente lê livros sobre a vida dele também. Existem alguns filmes de Dom Bosco, nós assistimos um recentemente na comunidade, um filme de umas 3 horas e pouco, e de fato assim, a gente vê assim, todo o elenco, o ator que fez Dom Bosco, eles foram muito felizes porque conseguiram transmitir algo espiritual mesmo. Então nós vemos assim o carinho, o amor de Dom Bosco, o amor de Deus agindo através dele. Tanto é que hoje de manhã eu logo já postei no Facebook uma oração pedindo a Dom Bosco que também me desse a mim, que sou pai, fundador de uma comunidade, que temos jovens na comunidade e que também queremos evangelizar jovens, esse olhar de Dom Bosco sobre os jovens. Não um olhar de condenação, mas um olhar paterno. O olhar paterno é aquele olhar que corrige e que ama ao mesmo tempo. Ou melhor, que corrige porque ama. E eu percebi exatamente isso nas atitudes de Dom Bosco. Dom Bosco, ele até tem uma das frases de Dom Bosco que diz assim: basta que sejais jovens para que eu vos ame. Então ele demonstra um amor simples, um amor gratuito pela juventude. E esse amor se manifesta como? Como que ele vem atrair os jovens? Isso é muito interessante. Às vezes as pessoas perguntam como evangelizar a juventude. Os pais se perguntam como que eu vou atrair meu filho para Deus. E Dom Bosco mostra que não são com grandes palavras, com convencimento. Não, mas com o amor, com a alegria. A alegria era o principal motivo de atrair Dom Bosco, de atrair os jovens a Dom Bosco. Ele oferecia um lanche para os jovens carentes com fome. Ele oferecia uma brincadeira, uma bola. Ele fazia malabarismos, coisas circenses assim. Então ele divertia os jovens na praça. E aqueles jovens que não tinham família, aqueles jovens que não tinham dinheiro, não tinham estudos, viam nele alguém que era feliz. E eles queriam aquela felicidade. E Dom Bosco, quando aqueles jovens vinham até ele, ele dava tudo isso. Mas junto, o catecismo, a catequese. Por meio da catequese, ele levava todos aqueles jovens para Deus. Então ele começou os oratórios, né? Começou a juntar todos aqueles jovens que vinham brincar e fazia com que eles tivessem uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência de quem conheceu Jesus Cristo e vê que nele pode seguir a vida. Tantas vezes a gente ouve que, mas ainda está muito cedo para ir para a igreja. Não, deixa ele em casa. Não. Os jovens ainda cedo, ainda crianças, já são chamados por Jesus. Prova disso são tantos jovens que passaram por Dom Bosco e foram santos. Sim. No final desse filme, ele mostra o que aconteceu com aqueles jovens que o filme mostra. É interessante. E ele vai contando. O jovem X foi o primeiro bispo de tal, o outro se tornou... Então ele vai contando o que aqueles jovens se tornaram dentro da igreja. A gente pode dizer, né, Bruno, que Dom Bosco se fez jovem com os jovens. Sim, sem dúvidas. Dom Bosco, ele era muitas vezes o mais jovem entre os jovens. Ele se demonstrava tão alegre, tão feliz em estar no meio deles, que ele não era aquele que jogava a bola e deixava os jovens. Não. Ele jogava com os jovens. Ele brincava com os jovens. Então ele mostrava que naquela alegria dele estava alguém que tinha encontrado algo que aqueles jovens precisavam. E é aí que realmente esses jovens eram atraídos e realmente passavam a viver uma experiência pessoal com Jesus. 20 horas, 24 minutinhos. Você que sintonizou agora os 1410 AM da Rádio América. Uma canção nova em sua vida, ou através das redes sociais, através da internet, através do blog da América. Nós estamos no programa Em Família, hoje 31 de janeiro, dia da memória litúrgica de Dom Bosco, São João Bosco, fundador dos Salesianos, uma das maiores congregações no mundo hoje e que tem como um carisma muito forte a juventude. Isso a gente vê de fato na vida de Dom Bosco. Continue participando do nosso programa ligando no
0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Ou através das redes sociais, Twitter, @Contato Sagrada, fanpage do Facebook, Comunidade Católica Sagrada Família. E ao final do programa vamos rezar juntos com você por toda a sua família. Agora vamos para mais uma música e um rápido intervalo. Já voltamos, você curte agora Dom Bosco com Eliana Ribeiro. Enquanto você vai ouvindo esta música com a Eliana Ribeiro, Dom Bosco, presta atenção na letra e deixa que a presença de Dom Bosco possa abençoar você, abençoar a sua juventude, abençoar a sua família. E você que é pai, você que é mãe, com a Eliana Ribeiro, com essa música, reze pelos seus filhos que são adolescentes e jovens. Se alegrou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Dai minha alma se ficar com o resto. O que importa é a juventude santa. Dai minha alma se ficar com o resto. O que importa é a juventude santa. Fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Fiel ao Senhor, Dom Bosco se gastou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Da minha alma se ficar com o resto, o que importa é a juventude santa. Da minha alma se ficar com o resto, o que importa é a juventude santa. Estamos apresentando Em Família. Você confere agora Pra Ver a Vida Acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Professor Felipe, de forma tão sábia e tão simples, já nos disse logo pela manhã sobre a importância da gente se conhecer, da gente se possuir no sentido da gente ter domínio sobre quem a gente é. Então a minha primeira indagação é: o que foi que aconteceu com você ao longo da sua história com o nosso Senhor? Que experiência foi que você trouxe? Que experiência foi que você fez e que faz com que você esteja aqui hoje? E essa experiência, ela é a sua experiência, ela é única, é a experiência que Deus lhe deu. Quando foi que ela se deu? E de que forma você atualiza esta experiência na sua vida? Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América vem com tudo nesse ano. Aqui você se prepara a cada dia para a JMJ 2013. E o Bote Fé também, para você saber o que está acontecendo com a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Participa de promoções especiais. Na hora que falou o meu nome, eu comecei a chorar. Interage em nossa programação através do america.cançonova.com. Ela pede oração pela família. Fique ligado na Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Comece o ano ajudando a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, a primeira instituição beneficiada com seu carinho através do Calendário do Bem 2013. Em janeiro, 15% do valor total arrecadado beneficiará diretamente os projetos de saúde, educação e assistência social. É o seu algo a mais. Sua fé transformando vidas. Informações clube.cançãonova.com ou 12 31 86 2600. Calendário do Bem 2013. Sua fé transformando vidas. Olá, eu sou o Ricardo Sá e também estou aqui na Rádio América. CD Sonhando com os Anjos, Terapia para a Alma, de Fábio Roniel. O CD Sonhando com os Anjos traz músicas instrumentais católicas arranjadas e harmonizadas por Fábio Roniel, membro do Ministério de Música Canção Nova. O repertório inclui Ao Teu Encontro, Força e Vitória, Espera no Senhor.
entre outras canções que, em sua maioria, tornaram-se conhecidas na voz da cantora Eliana Ribeiro. Adquira o seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Todos os dias, 5 da manhã, a boa música sertaneja. Violas do Brasil. Sintonize. América. São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé, esperança e unidade. Todos os jovens do mundo inteiro trazendo consigo a mensagem de Cristo. Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e vibrante a esta convocação. Será o rosto jovem de Cristo se mostrando ao mundo. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Voltamos a apresentar Em Família. 20 horas, 31 minutinhos. Estamos aqui em família conversando sobre Dom Bosco. Como é bom falar sobre Dom Bosco. Mas eu quero deixar um abraço aqui para os nossos irmãos que estão curtindo o programa através da internet ou através dos 1410 AM. Você pode continuar ligando para nós no 2039 1410. Deixa a sua intenção de oração também para esse dia de hoje. Quero mandar nosso abraço aqui para a Maria Geralda Reis, a Giovana de Oliveira Santos, a Marta Regina Junqueira, a Vânia Borba, Mirza Veloso, o Paulinho e a Cláudia Prol, lá de Santos, a Araciane Furtado. Daqui a pouco queremos rezar com você por toda a sua família. Continuamos agora com Família em Foco. Tem um abraço aqui para o Lucas. Conhece o Lucas Onofrio Zanon, Bruno? Conheço, meu primo. Tá aqui curtindo a nossa página. Um abração para você, Lucas. Eu com certeza ele tá com um ouvido na rádio e o outro no Palmeiras, né? Com certeza. Mas aqui, voltando a esse Família em Foco, hoje sobre Dom Bosco, estamos falando da vida dele. O que você pode trazer para nós de destaque dessa vida, desse grande santo, o santo da juventude? Além de tudo que a gente já falou sobre a alegria, sobre todo o testemunho de Deus que ele deu, ainda assim ele sofreu muitas, mas muitas perseguições. É natural que quando nós caminhamos em Jesus, muitas coisas venham ao nosso encontro, e nem todas elas boas. Ele foi muito incompreendido, até mesmo dentro da igreja, por esse trabalho que ele tinha. Eu tenho uma frase dele que diz assim, que diante da verdade não tenho medo de ninguém. Então dá pra ver o temperamento dele, né? Ele, como um típico colérico, ele era muito firme nas suas decisões. Ele era um homem que, para fazer com que aqueles jovens pudessem encontrar Jesus, ele ia mesmo, brigava por esses jovens. Ele tinha trabalhos em penitenciárias e parte da igreja era um pouco contra, na época, a esse tipo de trabalho. E mesmo assim ele insistiu com esse trabalho. Certa vez ele pediu para que fossem liberados esses jovens, para que ele fosse com eles passear no parque. E disseram para ele, olha, é muito perigoso, eles são ladrões, assassinos, e você vai tirar esses jovens daqui? Ele falou, vou, e ele falou, a responsabilidade é sua. E mesmo assim ele levou os jovens. 2 deles resolvem fugir. E então Dom Bosco encontra esses jovens e fala, eu espero vocês tal horário. E esses jovens falam, nós vamos voltar. Só que eles estavam planejando fugir mesmo. Sim, é verdade. E aí quando eles estão preparando a fuga, não dá certo a fuga. É interessante que o prefeito da cidade fez isso justamente porque ele tinha certeza que alguns jovens não voltariam e Dom Bosco ficaria no lugar deles. Foi o trato que eles fizeram, no lugar deles na cadeia. Dom Bosco ficaria na cadeia. E aí quando Dom Bosco chega, eles batem de frente com Dom Bosco e falam assim, estão faltando 2 jovens. Dom Bosco tem uma decepção, mas aí, ao fechar das portas, chegam os 2 jovens correndo e entram dentro da cadeia e voltam, né? Então cumpriram com a palavra. E isso se mostra muito forte na vida de Dom Bosco com os jovens dele. Ele buscava os jovens gratuitamente e de todos os tipos. Ele não perguntava a história do jovem. Ele levava Jesus para qualquer jovem. Ele encontrava jovens nas ruas, ele encontrava jovens no presídio
ou ele encontrava jovens que tinham dinheiro. Então até o próprio filme demonstra uma situação em que um jovem vai e a mãe fala: o que você está fazendo no meio desses monte de bandidos? Porque era um jovem de classe alta. E ele queria estar ali no meio daquela alegria com aqueles jovens. Aquilo que aqueles jovens viviam com Dom Bosco. Então esse testemunho é muito forte. E Dom Bosco, ele teve dois lados. Ele teve tantas alegrias como as tristezas. Teve um caso, por exemplo, de um dos jovens dele que foi condenado à morte por assassinato. Então, ele perdeu um jovem por causa de um crime. E um jovem que ele confiou a Deus, um jovem que ele acreditava na mudança e acabou não ocorrendo. Mas por outro lado, Deus também teve seus carinhos com Dom Bosco. Um dos grandes carinhos tão conhecidos, São Domingos Sávio. Um jovem tão pequeno, morreu com 14 anos. E foi santo. Já é canonizado. E São Domingos Sávio é um dos exemplos, um dos frutos de que a obra de Dom Bosco deixou marcas e frutos muito fortes para toda a igreja. Então a gente pode ver que Dom Bosco, na sua missão, ele teve, sim, dificuldades com os jovens difíceis, como todos nós temos, seja nas igrejas, seja em nossas casas, nossos filhos. Sem dúvida existem jovens difíceis, mas o grande ponto é, Dom Bosco nunca desistiu de um jovem. Não importava como ele era, não importava o temperamento, o problema que aquele jovem tinha. Dom Bosco jamais desistiu de jovem algum. Ele costumava falar, né, dai-me almas e fica com o resto. Ele se despojou de tudo. Acabamos de ouvir a música da Helena Ribeiro, né? Exatamente. Então, assim, simplesmente isso. Ele pedia a Deus o quê? Dai-me almas. O resto é teu. E nessa entrega ele vivia isso. E é isso que ele passava com os jovens. E foi assim que ele foi ensinando como era possível ser santo sem deixar de ser jovem. Então é muito bonita essa caminhada de Dom Bosco. E foi nela que ele acabou fundando a congregação dos Salesianos. Que foi a forma que ele conseguiu de deixar aqueles ensinamentos além da sua vida. Ele poderia fazer com que outras pessoas continuassem sendo novos Dom Boscos para o mundo. Hoje, os Salesianos é uma das maiores congregações que existem na Igreja Católica. Então a gente vê como esse fruto é grande. Além dos Salesianos, tem também a fundação das Filhas de Maria Auxiliadora, que aí são as Dom Boscas, que são as mulheres, que ele teve também muitas mulheres que se sentiram chamadas por aquilo. E ele não impediu, mas vocês são mulheres, não são os meus meninos. Não, ele também criou algo para as mulheres. E é algo muito bonito você ver como as vocações de sexos diferentes seguem o mesmo ideal, que é Jesus. Que é algo que não tem sexo, não tem cor, não tem classe social. E é nisso que Dom Bosco foi levando, com a obediência, a pobreza e a castidade. Sendo a grande base para a vocação dele e de todos aqueles que o seguiam, ele conseguiu levar a Deus a todos. E ele se dava, simplesmente se dava. Uma das frases de Dom Bosco é: Deus nos colocou no mundo para os outros. E é assim que ele resume toda a caminhada dele de doação. E assim a gente já entra de como foi a morte dele. A morte dele se resume a doação. Ele não teve uma doença. Ele não teve um infarto. Ele não teve um derrame. Ele não teve um câncer. Não. Ele morreu de cansaço. Ele morreu com 72 anos de idade, exausto. De toda uma missão que ele seguiu. De tantas perseguições, de tantas vezes que ele teve que mudar de casa com não sei quantos jovens atrás dele. E se tivesse que ficar na rua, ele ficaria, mas não abandonaria os jovens. É verdade. Ele poderia ficar no alojamento para padres, mas não, ele ficava na rua com os jovens, porque ele não podia deixar que aqueles jovens se perdessem de novo. Então, esse cansaço que levou Dom Bosco à morte é um cansaço santo. Uma das frases dele é: descansaremos no céu. É interessante que eu preciso rir, né, Bruno? A gente conversou aqui fora do ar, quando a gente viu essa frase, quantas e quantas vezes eu disse isso para os nossos, na nossa comunidade, em outros lugares, e às vezes as pessoas falam: o Ítalo é doido, o Ítalo é louco, descansar no céu, o que é isso? Né? E no fim a frase é de Dom Bosco, né? Mas é muito bonito ver isso, se gastar pela causa do reino. Inclusive, essa frase é uma frase de João Paulo II, quando ele escreve a carta aos anciãos, que ele diz assim: como é bonito poder gastar a vida até o final pela causa do reino de Deus. E uma outra coisa que me remete, nós não estaríamos aqui nesta rádio falando de Dom Bosco se não fosse alguém que seguiu os passos de Dom Bosco e está se gastando até o fim da sua vida, que é o nosso querido pai espiritual também de todas as comunidades no Brasil, Monsenhor Jonas Abib, fundador
da comunidade Canção Nova. É pelo esforço deste homem de Deus, desse sacerdote salesiano, que há 35 anos atrás, daqui 2 dias, a Canção Nova completa 35 anos de fundação. Então, pela visão desse homem, por ter abraçado essa espiritualidade Dom Bosco, o Padre Jonas continua se gastando, e por ele se gastar, tanto é que o lema sacerdotal dele é feito tudo para todos. Ele buscou muitas coisas em Dom Bosco, e a gente vê que, de fato, os frutos que a Canção Nova tem dado aqui no Brasil e em outras partes do mundo, nós não estaríamos aqui se não fosse o Dom Bosco de hoje, Padre Jonas Abib. Com certeza. E além disso, a gente pode ver que a própria despedida de Dom Bosco, ela demonstra o cansaço, mas demonstra a esperança da vida eterna que ele quer deixar para os jovens. Então, na hora de morrer, o que ele poderia pensar? Na morte, em tudo que passou, mas não foi nada disso que ele pensou. Ele pensou em tudo aquilo que foi a vida dele, se doar aos jovens. E a última frase dele foi: digam aos meus jovens que eu os espero no paraíso. Essa foi a última frase de Dom Bosco. Então, chega a emocionar. Você vê um homem que se doa a vida toda, e no seu último momento de vida, a preocupação dele é a mesma de toda a sua vida, os jovens. Então, um homem que, do início, criança, sonhava já com a juventude. E ele morreu um senhor de 72 anos, ainda preocupado com os jovens. É por isso tudo que a gente não pode desistir. É por isso que a juventude precisa ser evangelizada. Nós que estamos numa semana em que aconteceu aquela tragédia, naquela casa noturna, quantos jovens pelo mundo têm morrido? Muito mais do que 200 numa casa noturna. Por noite morrem muito mais em acidente de carro com embriaguez, morrem muito mais nas drogas. Aqui no Brasil mesmo, né? Aqui no Brasil mesmo. E as pessoas ficam chocadas somente com isso. Não que isso não tenha uma relevância, mas é preciso se preocupar com muito mais coisas. Eu imagino Dom Bosco nos dias de hoje. Eu imagino Dom Bosco há 6 meses da Jornada Mundial da Juventude. Quantas pessoas ele arrastaria para essa jornada? Sim. Então a gente vê que é um homem que deixou um rastro de amor. Assim como os outros santos, quantos santos nós citamos que deixam um rastro de amor? João Paulo II e tantos outros homens que passaram por aqui e deixaram um rastro. E esse rastro são essas obras que ficaram. Só para vocês terem ideia, hoje já são mais de 20 mil salesianos, homens consagrados a Deus por meio dos salesianos. Além disso, existem escolas por todo o mundo, igrejas por todo mundo com inclusive com esse carisma da educação, é fácil você encontrar pessoas que estudaram em colégios salesianos. É verdade. Aqui em São Paulo mesmo deve ter alguns colégios salesianos, Dom Bosco, né? No Brasil inteiro tem muitos, né? Espalhado pelo Brasil inteiro. A gente vai encontrando com as pessoas e vai vendo, eu estudei em colégio salesiano, Então a gente vê assim o legado que Dom Bosco deixa até hoje, né? Sim, um legado que vai muito além somente da igreja. Porque as pessoas chegam à igreja, inclusive na escola. Então, não dentro de uma igreja, dentro de uma escola. A pessoa vai lá para estudar. E ali tem ainda o perfume de Dom Bosco. Aquele legado de como educar, de como amar incondicionalmente. Esse legado ainda é deixado. E a igreja se faz na escola. A igreja, como a gente diz, que é uma igreja doméstica na família, na escola se faz igreja. Quando você vive os valores de Deus também nesses meios. E Dom Bosco deixou muitos irmãos, irmãs, padres. Hoje já são 8 santos salesianos. 8 já santos. Canonizados, 8 santos. Que maravilha. Dessa uma ordem, congregação que dessa tem congregação. Um século e meio, talvez, né, no máximo. É muito recente, né? Já tem 8 santos e diversos beatos já. É uma congregação do século XIX. Isso. A congregação dos salesianos vem deixando um legado muito grande. E por Dom Bosco, a missão de Dom Bosco tem se tornado perpétua por meio dos salesianos. E isso tudo se demonstra pela vida dele. A vida dele inspirou toda uma missão que hoje ainda, pelo mundo todo, pelas escolas, pelas igrejas, por todas as missões que existem, ainda deixam seus sinais de santidade, de amor e de atenção aos jovens. É essa atenção aos jovens que é preciso ser dada. Estamos a 6 meses da Jornada Mundial da Juventude.
E o Brasil precisa entender a importância da evangelização dos jovens, a importância de que a igreja seja cada vez mais jovem no Brasil e no mundo. E é verdade, nós estamos aí no ano da Jornada Mundial da Juventude. Logo, logo o Brasil receberá milhares e milhares e milhares de jovens do mundo inteiro e vai ser uma grande festa aqui no Brasil. Eu fico pensando com Dom Bosco também como um dos patronos da Jornada Mundial, porque dentro dos seus sonhos, ele teve sonhos relacionados ao Brasil. E eu fico imaginando se também esses sonhos não estavam ligados a este ano da Jornada Mundial da Juventude. Eu imagino que deve ter alguma ligação com os sonhos de Dom Bosco, porque o Brasil nunca viu, talvez nunca mais verá, não sei se teremos uma outra jornada, mas ele nunca viu uma quantidade tão grande de jovens para um evento como esse que vai acontecer em julho aqui no Rio de Janeiro. Tem alguns sonhos dele que atribui-se inclusive a questão de Brasília, né? Sim. Ele é padroeiro de Brasília, né? No Brasil aqui. Inclusive tem uma imagem dele, veio da Itália, lá na Catedral de Brasília, uma imagem de pedra muito grande de Dom Bosco. Fica lá dentro da Catedral de Brasília, porque tem um sonho ligado a Brasília, sim. 20 horas, 46 minutinhos. Agora, antes de nós entrarmos num momento importante também do nosso programa, mais alguns abraços aqui. O Júnior Veltrone, é isso, Rosana? Júnior Veltrone, curtindo o nosso programa na internet. E aqui nós mandamos um abraço para ele, mas ele manda um abraço para você, Renato. Você conhece o Roberto de Jaú e a Marcela? Conheço, meu irmão. Meu irmão, né? E minha cunhada. Acompanhando o programa. Um abraço para vocês aí. E pedem oração por toda a família. Por isso é que nós vamos agora para... Família em Oração. Eu não sei se você vai lembrar da frase, Bruno, mas hoje eu ouvia um podcast na Canção Nova sobre Dom Bosco. E era o professor Felipe Aquino falando. E durante o processo de canonização dele, alguém falava da vida de oração de Dom Bosco. Porque Dom Bosco era muito ativo, então, quando Dom Bosco rezava, alguém perguntava. E aí disseram, nós temos que inverter a pergunta, quando Dom Bosco não rezava? Porque ele fez da vida uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, de confiança a Deus. Fica muito claro no filme que nós assistimos de Dom Bosco, quando as dificuldades apertavam, sejam as contas, a parte financeira, fosse uma perseguição, a perseguição do governo, a perseguição de outras pessoas, até mesmo do amigo dele, que se tornou bispo, cardeal, e que ele indicou diretamente para o Papa, seja por qualquer outra circunstância. A primeira coisa que a gente vê da atitude de Dom Bosco é ir para a capela, colocar os seus meninos para rezar e dizia, vamos rezar, vamos confiar em Nossa Senhora. Quem confia em Nossa Senhora não é decepcionado. É uma das frases dele, não se decepciona nunca. E é isso que nós queremos nesse momento de oração, já colocando em Dom Bosco. Você já percebeu que esse momento de oração que nós estamos fazendo é com as palavras de Dom Bosco. Para que você que nos ouve nesse momento se anime diante das situações, quantas situações até menos difíceis que Dom Bosco passou e você acaba desistindo. Dom Bosco não desistiu, Dom Bosco foi incansável na fé. Então nós clamamos hoje com a intercessão de Dom Bosco que nós possamos ter uma perseverança que nos dê uma fortaleza e um ânimo que não nos deixe desistir. Não nos deixe desistir dos jovens,
não nos deixe desistir dos adolescentes, não nos deixe desistir dos nossos filhos, não nos deixe desistir das nossas famílias. Nós não podemos desistir das nossas famílias. Quantas e quantas pessoas eu pude atender nesses quase 19 anos de Comunidade Sagrada Família, pessoas dizendo: eu não aguento mais, eu vou largar meu marido, eu vou largar minha esposa. E eu disse exatamente isso para ele e para ela: não desista da sua família, porque Deus não desistiu dela. E depois receberam a notícia que aquela família foi restaurada, foi resgatada, porque entrou exatamente essa perseverança da fé. E é isso que nós hoje queremos clamar por todas as famílias que acompanham o nosso programa. Também gostaria de apresentar todos os jovens aqui da cidade de São Paulo, nessa cidade tão violenta, nesse estado tão violento, nesse país violento. Que o espírito de Dom Bosco esteja impregnado pelas igrejas desse Brasil afora, que possa tocar nos padres, através do Espírito Santo, possa atingir esses jovens, e atingir esses jovens assim como Dom Bosco fez, pelo lado alegre, para que se faça jovem como esses jovens, para atrair cada vez mais jovens para a igreja. Que o Espírito Santo possa iluminar todos os sacerdotes, todos os bispos desse Brasil, todos os leigos engajados, que possa fazer esse trabalho que Dom Bosco fez nos dias de hoje, de atrair os jovens para a igreja. Amém. Dom Bosco, rogai por nós. 20 horas e 51 minutinhos. Gostaríamos de rezar com Dom Bosco aqui longamente, né? Mas fica aí este aperitivo para que você possa ainda hoje não terminar o seu dia sem um momento mais profundo de oração, sem uma união com Deus. Quero mandar um abraço aqui para Deise, nossa amiga Deise Bárbara, lá do Ipiranga. Deixou um comentário aqui na internet: olha, faltava alimento para as crianças, Dom Bosco, quando alguém apareceu todo preocupado e disse: Dom Bosco, não temos nada de comida para o almoço. E ele, todo em paz, disse: quando vocês vão acreditar na providência divina? Não passou uma hora, chegou um caminhão com alimentos que sobraram de uma festa. Então, isso era uma característica forte de Dom Bosco, acreditar até o fim na providência divina. Nós vamos chegando ao fim de mais um programa. Amanhã tem mais Em Família, a partir das 20 horas, aqui na Rádio América 1410, uma canção nova em sua vida. E um convite para vocês, para conhecer melhor nosso carisma, acesse nosso portal www.sagradafamilia.org.br. Acompanhe ao vivo nosso grupo de oração todos os sábados a partir das 17 horas, acessando nossa web TV em nosso portal. Lá você vai encontrar todas as informações sobre como participar da Escola da Família, seja de forma presencial ou através da nossa internet. Bruno, muito obrigado. Olha, você contribuiu e enriqueceu nosso programa com a sua presença e também trazendo a presença de Dom Bosco. Amém. Deus te abençoe. Amém. É um grande prazer estar aqui, poder falar um pouquinho de Dom Bosco, que é um santo que me inspira, que tem caminhado comigo nesses 4 anos junto com os jovens e trabalhando com a juventude, que agora no Projeto Resgate Jovem me ajude a ser um pouquinho do que ele foi. Um santo que levou a juventude a conhecer Jesus. Amém. Aqui também as pessoas na internet pediram intenção para que a gente rezasse. Nós vamos colocar na caixinha de oração da comunidade pela sexualidade, para que ela seja regrada das pessoas, sobretudo dos jovens, e também pelas vítimas do alcoolismo e das drogas, e também da violência, seja no trânsito ou essa violência urbana que nós vivemos aqui no Brasil. 20 horas e 54 minutos, nos despedimos aqui com o Ministério Louvor e Glória, Família Dom de Deus. Pais e mães amorosos, esposos, esposas fiéis, filhos, irmãos carinhosos, ergam um lar feliz. Seja nossa família unida e cheia de luz, que o nosso lar seja pleno da
paz e do amor de Jesus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, família é dom de Deus. Sonho que toda família tenha um lugar pra morar, trabalho e dignidade, viva na fraternidade, pão, saúde, harmonia, partilhe todos os dias, que na alegria e na dor permaneça unida no amor.